Família, tem mais um conteúdozinho de React que eu quero fazer com vocês, que é também pegando a PEN, tá? E pegando o CBLOL. É um conteúdo do CBLOL. Eu quero dar uma chance para o CBLOL porque CBLOL tá mandando muito bem dentro dos conteúdos que eles têm apresentado. Eu tô gostando bastante. E aparentemente o Tropas Liberadas dessa semana, acho que foi hoje, inclusive 25 do 8, é um conteúdo hoje, aconteceu hoje. Foi muito bom. O John Ray fala de PEN, fala de Loud. Ele foca muito em PEN, não só em PEN e Loud. Coisas que, por exemplo, ele não poderia falar lá no PEN Responde, ele vai estar falando aqui agora. Então, eu quero isso daqui. Vamos lá? No Tropas Liberais, exatamente. Vocês, mas o pessoal de casa, John, eles não Tá querem no saber time disso. exato já. Você veio aqui pra gente conversar realmente sobre esse domingo, que é um dia difícil, estando já muitas vezes do seu lado, de ter uma série um pouco complicada. Tem como você dar um parecer geral, antes da gente ir no jogo a jogo, alguma sensação, algum sentimento que você teve realmente sobre a série no geral? Foi dentro da expectativa, Vamos ver obviamente se não, vai mas bater você com sentiu que quem podia ter responde. sido pior, Foi melhor? times Como que foi pra diferentes, tá você? ligado? Ah, com certeza a gente esperava um resultado totalmente diferente. Acho que não só pela semana de treino em si, mas por todo o trabalho que a gente vinha construindo ao longo do split, em treinos, ou também como que a gente estava conseguindo passar os nossos jogos, nossos fundamentos para o palco. A gente esperava uma performance muito melhor, obviamente. Então, o clima geral, assim, depois da derrota, foi muito de frustração. Sim. Principalmente, não é nem só pela derrota, mas a maneira que foi, a gente não conseguir mostrar nossos jogos direito, nossos pontos fortes, sabe? Acho que essa é a maior barreira que fica ali, sabe? Putz, a gente não conseguiu jogar nosso jogo, a gente nem entrou a campo de novo, entendeu? Então esse é o pior sentimento que fica, assim, sabe? Eu acho que dentro desse sentimento, John, a maior parte da sensação que a gente teve vindo de fora é que vocês foram um time que mudou muito a cara do primeiro para o segundo split. Sim. Vocês estavam jogando bastante early game, vocês estavam sendo muito proativos. E aí chegou nessa série, me pareceu que o planejamento de vocês não era talvez ser tão proativo no early game, o que pra mim não. Isso daqui é uma fala muito bacana, porque muitos times falam que a PEN mudou da água para o vinho, mas tem um time que fala que a PEN é exatamente a mesma. E a gente sabe de quem estamos falando, de qual time estamos falando. O Bells, ele deu uma entrevista para o próprio CBLOL falando que a PEN é exatamente igual do split passado para esse split. Mas todos os outros times, analistas, comentaristas, acho que até mesmo a minha opinião, eu acho que a PEN mudou, só não para a Loud. Não é um erro necessariamente, a composição de vocês, especialmente nos dois primeiros jogos, era muito centrada em vocês escalarem, era muito poderosa nesse sentido, mas me parece que não foi o estilo que vocês construíram durante o segundo split. Foi isso mesmo, uma decisão planejada ou foi muito consequência dos banimentos ali? Quem sabe que realmente você tem que se adaptar, né? Sim. Não, é algo justo você falar isso, realmente isso aconteceu. Obviamente foi algo planejado, né, de treinos e também de como a gente está vendo o meta atual, né, como a gente está se espelhando em outras ligas também. Então, por conta dos bans e por conta das escolhas que a gente achou que iam ser prioritárias na série, o nosso draft acabou tendo uma cara um pouco mais reativa, assim, sabe, de escalar e talvez não ter tanta proatividade para criar. A gente vai entrar em detalhes depois, mas, por exemplo, no jogo 1, eu acho que a gente até conseguiu punir os erros da Loud no começo do jogo, até que a gente saiu na frente, melhor etc, jogo. É verdade. né? Exatamente. Então, mesmo que a gente tivesse uma composição mais reativa, foi algo que, inclusive, comentar logo depois do draft. Ó, apesar de a gente ter alguns picks que querem escalar, a gente não precisa só jogar pra isso, entendeu? Ficar embaixo da torre. Se os caras errarem, a gente vai punir. Se os caras errarem em janela, a gente vai punir, entendeu? Mas acabou desandando um pouco e realmente a gente ficou com um jogo mais parado, mais reativo. E você acha que isso foi um erro? Foi um erro ter que jogar um pouco mais para trás, de forma reativa, contra a Loud, que a gente já sabe que é uma equipe que se você der brecha, né, eles realmente vão aproveitar. Vai falando, Como é que Tabs. você vê? Foi realmente algo que Lindíssima, você acha que inclusive. dava para trabalhar ou foi algo que, nossa, a gente vacilou e tal, não dava para trabalhar com isso aqui? Olha, obviamente eu acho sim que dava pra trabalhar, obviamente eu acho que dava para o jogo ter sido diferente. Inclusive, acho que se a gente vence aquele jogo 1, o momento da série muda clima ia totalmente, mudar, né? o clima muda, entendeu? Então, eles provavelmente já iam escolher o mesmo lado que a gente escolheu, o lado azul, então a gente tinha outra estratégia pro lado vermelho, então acho que ia mudar um pouco. Só que talvez, obviamente, vendo agora, talvez
principalmente talvez pro jogo 1, Mano, não tenha sido a melhor. Vocês perceberam que o Dion, ele é bem contraditório quando ele começa as frases dele. Eu acho que com certeza agora ele fala alguma coisa. Então acho Que talvez, obviamente, vendo agora, talvez talvez, obviamente, tá ligado? Acho que com certeza, talvez, obviamente, não passa tanto, né, tanta, como que eu posso dizer? Confiança, assim. principalmente talvez pro jogo 1 não tenha sido a melhor escolha, assim, Eu sabe? acho que é nervosismo. Provavelmente isso. a gente podia voltar pro jogo que a gente tava jogando, algo assim mais criativo, sabe? Mais Sim. Credibilidade. com mais janela Nossa. de criar coisas, entendeu? Nesse jogo 1, a gente teve a sensação de que o jogo estava na mão de vocês. Sim. Eu acho que foi um jogo que vocês jogaram muito bem, até o momento que rolou algumas falhas ali. Dentro na escuta, a gente ouve muito pouco, mas foram nesses momentos mais de decisão, que rolou o roubo do dragão, o roubo do barão. né? Sim. E me parecia que não era a PEN que vocês construíram antes. Vendo a comunicação de antes, parecia que estava muito claro, pô, quem que tem que ser o cara que vai virar, quem que tem que ser o cara que vai terminar, se vocês querem terminar, se vocês querem virar. E ali me pareceu um pouco mais de nervosismo, um pouco mais de ansiedade. Você sente que foi isso que custou realmente aquele primeiro jogo? Foi o nervosismo? Porque, não me pareceu a PEN que estava jogando antes. Foi difícil, assim. O nosso balanço interno, aqui nessas calls, né, inclusive a fatídica última ali, que o Ivan tá fazendo o Baron sozinho, né, que virou meme aí, enfim, é que a gente tava tendo uma call final, então era, vamos supor, vamos terminar o Baron, ou vamos virar pra lutar, coisa assim, não importa. A gente tava tendo uma call final, mas não necessariamente os 5 estavam fazendo o melhor pra essa call. Então, vamos supor, em algum momento a gente falava, vamos terminar o objetivo, então era pros 5 estarem batendo no objetivo, entendeu? Sim. Só que não era o que estava acontecendo, por exemplo. Verdade. Ou em algum momento a gente falava, a gente vai startar o objetivo para conseguir lutar. Mas aí os 5 não estavam agindo de acordo. Então, obviamente, aí quando a gente destrincha o porquê que isso estava acontecendo, a falta de conhecimento, não. Porque o cara quer trollar? Não. Claro que não. Então entra o momento decisivo, sabe? Entra o individual, entra, às vezes você falar uma coisa, mas você tá muito preocupado com outra, então você fala, vamos terminar, mas você tá batendo nos caras, entendeu? Então envolvem vários desses pontos que a gente tentou destrinchar e descobrir. E obviamente entra tudo isso, né? Entra o fato de ser presencial, entra Sim. o fato de ser um momento decisivo. A gente sabe que é a última fight. Se a gente ganhar, a gente ganha o jogo, se a gente perder, a gente perde o jogo, entendeu? Então todos esses fatores, obviamente, entram em análise. E como é que você avalia essa comunicação? Porque na escuta a gente conseguiu perceber bem nesse primeiro jogo, quando o Croc dá a volta, ele ainda consegue fazer o roubo do Barão. Primeiro o Carioca fala, eu quero virar. Aí o Dinquedo dá a cal. Não, a gente vai terminar. Aí ele fala, beleza, vamos terminar. Parece que todo mundo entrou no acordo, só que aí ele tava sozinho, como você falou, os outros viraram na luta. E como é que você avalia essa comunicação? Realmente foi uma falha na comunicação entre eles, falha de sincronia? Então, que nem eu falei, nosso balanço aqui não foi falha na comunicação, sabe? Existiu a conversa, que é algo normal. Pô, vamos virar? Não, vamos terminar. Justo, isso acontece sempre. Sim. Então, a call final foi dada, a gente vai terminar. Então, os 5 tem que estar agindo de acordo com isso, entendeu? Então, foi será execução, que tá? né? Então, será que vamos supor o suporte? Pô, a gente vai terminar o Baron, eu sou suporte, eu não tô dando o Baron. Então, eu vou tentar parar o jungle adversário. Ou vou tentar parar a frontline adversária, entendeu? Ou será que o Azir e a Sivir estavam batendo no Baron também? Estavam focando nisso? Ou estavam com medo de bater e morrer? Ou estavam querendo trocar dano com a frontline dos caras, entendeu? Então são esse tipo de coisa que no nosso balanço interno a gente errou, entendeu? A call final foi dada, mas não necessariamente os 5 sabiam o que fazer com isso, entendeu? Por que um você momento acha que de isso muita acontece? tensão. Então, que nem eu falei, Mas não é falta de a Tab está aqui, ó. Toma. Aqui, opa, é a sua ferida aqui. Toma. conhecimento, sabe? Muitas vezes, talvez, são situações muito E tá certa, difíceis certa. e muito específicas que não necessariamente você consegue cobrir. Eu em gosto de treino, ou só assistindo jogos de entrevistadores fora. assim. Tem que ter essa experiência, né, na Precisa hora. ter essa experiência, exatamente. Precisa ter essa malícia individual de cada jogador também. E, obviamente, o nervosismo atrapalha, saber que o momento decisivo atrapalha. Isso entra em xeque na hora para o jogador, para o atleta, não tem como dizer que não. Então, é para esse tipo de coisa que a gente está tentando se preparar, sabe? A gente está tentando cobrir o máximo de cenários que der, mas a gente não vai conseguir. Não, é impossível. Então, aí, na hora H, vai precisar da individualidade de cada jogador, ou às vezes de não necessariamente dos 5, mas se 3 estiverem fazendo o que precisam muito bem feito, conseguem cobrir uma falha de outros 2, por exemplo. Ou chamar, olha, você precisa fazer isso, ou essa é a call final, todo mundo age de acordo com isso, por exemplo, entendeu? Como jogador é bem delicado Sim. nesses momentos. É difícil. Especialmente muita tensão e num momento muito decisivo. Tem muito barulho rolando, Pois tem a torcida, tem a uma arena cal. tava louca. Então na você loucura.
acaba se perdendo às vezes muito numa chamada, então é realmente muito delicado de você, pô, como técnico você olha de fora, não, tinha que ser feito isso, mas ali na hora, no momento... Se tivesse no lugar do jogador, né, pensaria difícil. diferente. Acontece. Que nem eu falei, os 10 jogadores sabem quando é a última faixa do jogo, não importa pra qual lado, sabe? Ou qual é o objetivo que vai definir o jogo, por exemplo. Então, eles Perfeito. ficam mais tensos, assim, mais preparados, assim, tanto da forma boa como da forma ruim. Então, isso é algo que acontece, realmente. Agora falando um pouco, voltando nesse assunto do late game, do early game, a gente falou bastante sobre realmente essa mudança, né, do planejamento, e aí muito foi debatido sobre o Azir se vir. Eu vou um pouco colocar o meu ponto aqui, eu acho que um pouco em defesa de vocês, John Ray, porque Azir é um campeão absurdamente poderoso, é basicamente a maior prioridade que a gente tem em termos de Dinquedo draft. vinha jogando bem com o campeão. Sim, e aí eu acho que o maior ponto, pelo menos pra mim, foi como que vocês encaixaram esse Vir Rakan, que é um early game, cara, é uma bot lane um pouco mais fraca, mais frágil, de você realmente, você só quer jogar wave, você não quer fazer muita coisa. E antes da série, eu via muito o Bevoy e o Prodota como sendo o as na manga ali de vocês. O Prodota tem uma pool um pouco maior do que a maioria dos outros suportes, ele tem a Lulu. O Lupe comentou isso ainda no vídeo de bastidores do Chaep, tá? Ele tem Exatamente uma isso. pool um pouco melhor. E o Bevoy também estava tendo bons jogos. Você sente que, talvez não o Azir, mas na minha visão, esse Sivir Rakan foi talvez o maior defeito ali em termos de early game pro draft de vocês? Eu acho que sim. Que nem você falou, é uma bot lane, uma Boa combinação leitura. bem fraca, digamos assim, sabe? Depois de um tempo eles conseguem ter o controle da rota em questão de wave, mas só isso, entendeu? Em questão de pressão 2v2, até mesmo 3v3, normalmente a gente não vai ter. Se a gente tiver, tem alguma coisa errada. Pro primeiro jogo, eu acho que não necessariamente foi um erro, porque também dependia Tava dos... testando também. dependia dos bans deles, e a gente sabe que o primeiro jogo sempre é um jogo mais tenso, assim, Sim. mais estudado. E, que nem eu falei, acho que a gente conseguiu mandar bem boa parte do primeiro jogo, né? A gente tinha a vantagem do jogo. Talvez pro segundo jogo a gente podia ter mudado algo, dar uma adaptada aqui e ali, mas como a gente estava lendo a nossa prioridade 1, 2, 3, era difícil mudar 1, 2, 3, e aí, por causa dos bans deles, também a gente não conseguia mudar o 4, 5, então a gente ficou confiante, obviamente a gente manteve o draft e foi conversado, a gente falou, pô, a gente quer manter, você acha que tem algum problema, sem jogar de novo dá para ser melhor, quer mudar algo, nem que seja por mudar. Então a gente, decidiu manter e não deu certo de novo, né? Foi algo que foi falado com os jogadores. Sim, com certeza. A gente falou, pô, do jeito que tá confortáveis. se encaminhando pra um cenário que a gente vai manter o mesmo 2, 3, e se os caras deixar o mesmo 4, 5. Vocês concordam? Vocês estão confortáveis ou querem mudar, entendeu? Então, em questão de pique, a gente acabou mantendo, assim. Pra você e pro Diero ali na hora na conversa durante o primeiro jogo, porque vocês estão ouvindo, mas vocês estão debatendo mudanças. Sim. Teve alguma mudança que você talvez queria fazer e não fez, ou o Diero queria fazer e não fez pra esse mudança do primeiro pro segundo jogo? Normalmente, que nem você falou, durante o jogo, ou principalmente no final do jogo, a gente já tá conversando sobre o jogo 2, então a gente já tá estudando possibilidades de manter o mesmo lado, ou mudar de lado, caso a Loud perdesse e trocasse o lado, a gente já tá preparado também. Então, obviamente, tem coisas que eu coloco, que ele discorda e me explica, coisas que ele coloca, eu discordo e explico, então a gente sempre chega no consenso. E também a gente é muito democrático com os jogadores também, então a gente fala, pô, a gente tá pensando isso, concorda? Ah, concordamos com isso, mas isso aqui explica. Por quê? A gente explica. Concorda? Concorda. Não concordamos? Vamos mudar, entendeu? Então a gente é bem assim tende a ser bem mesmo. democrático assim. Então, no final, não fica uma sensação de, putz, queria fazer isso e não fez, sabe? Porque se Foi quiser concordado. Exatamente, entendeu? Então, é mais ou menos assim que a gente funciona. É delicado. Eu acho que desse primeiro pro segundo jogo, dando um pouco da minha opinião pessoal, aqui obviamente vendo de fora, Salve, John, Brens. que às vezes Amanhã eu sinto é Red, hein, Dog? quando eu era jogador bastante isso, quando você perdia um jogo por muito pouco, que você sabia que era por detalhe, como foi no primeiro, você sente que você não precisa adaptar tanto. Só que eu acho que existe talvez uma dificuldade do jogador de ver que também o time adversário vai se adaptar. Porque a Loud do primeiro pro segundo jogo foi um jogo Nossa, o totalmente Lupe diferente. jantou. Eles vieram com uma O Lupe estratégia jantou. foi do 8 pro 80 em termos de como eles iam jogar fight, qual era a estratégia deles. Você acha que talvez, não para os jogadores, mas como o geral para vocês, faltou a percepção de que eles iam mudar? Acho que não, foi algo falado. Caraca! Lupe! Que horas agora? 8h26. Tá liberado, então, a janta. Tá liberado. É verdade, né? Tipo, cara, o que ele disse aqui fez muito sentido. Que a PEN provavelmente subestimou a Loud em relação à adaptação, né? Tipo, repetir todos os piques e tudo mais faz sentido mesmo? E se eu te mudar, né?
Inclusive, eu lembro dos jogadores perguntarem, o Dinquedo perguntar pra mim, você acha que eles vão manter? Eu falei, cara, eles vão mudar. Porque eu não tinha achado o draft deles bom do primeiro jogo. Foi assim. estranho. O que eu posso falar, né? Perdi pros caras, mas enfim, eu não Mas tinha foi, achado. realmente Sim, eles ganharam um entendeu? detalhe ali. Exatamente, assim, tinha meio que era Frankenstein ali, tinha um pouquinho de tudo, não tinha nada, né? E aí eu lembro do Dinquedo perguntar pra mim, eu falei, cara, acho que eu não gostei mudar. não, Aí o verdade. Dinquedo falou, acho que não. E aí 1, 2, 3 dos caras foi igual. Aí o Dinquedo virou pra mim e falou, viu? Não mudaram. Mas eu acho que, assim, pra ser bem sincero, o que rolou no jogo 2, que eu acho que foi o problema, a gente decidiu manter os mesmos picks, certo? E manter a mesma comp. Isso. Porque a gente falou, pô, a gente tá confiante, vamos. Só que ao mesmo tempo fica aquela vozinha, pô, vocês perderam e vão manter a mesma coisa, vão fazer tudo igual mesmo. Sim. Então ali chegou nos bans 4, 5. Essa vozinha era Deus. Tem que mudar. Não dá. Aí baniram o Zeraf Baniram E e a gente Cork. baniu o Zeraf do primeiro jogo e o Cork, entendeu? E aí eu acho que foi nosso erro, pra ser bem sincero, abrindo o coração aqui pra vocês. Porque a gente não achou que o Zeraf tivesse sido um problema no primeiro jogo. Foi meio que o consenso geral, assim. Mas aí chegou na hora, pô, vamos manter tudo igual mesmo perdendo? Entendi. Alguma Aí coisa tem que mudar. pensaram rápido que tinha que mudar alguma coisa tem que mudar. Ah, vamos tirar a Zeraf da zona de conforto. E aí Pra não mudou, repetir entendeu? tudo. E aí ficou o Nokia e LeBlanc abertos, que a gente baniu no jogo 1. Concordo, Isso. sim. E aí eu acho que era um cenário, não sei se necessariamente em desvantagem pra gente, mas no mínimo eles estavam melhores que no primeiro jogo, o draft deles, entendeu? Sim. Então no mínimo era 50-50 ali. O primeiro jogo eu acho que a gente tinha vantagem no draft. Sim. E no segundo jogo, no mínimo, era 50-50, ou eles tinham um pouco mais de vantagem, entendeu? E era um 50-50 que eu acho, John, que é muito mais difícil você jogar contra aquela comp. Talvez, sim. Porque- Talvez o deles fosse mais fácil de ser executado, por exemplo. Porque quase Totalmente contra a ninguém nossa. joga com aquilo, né? Sim. Você praticar contra uma LeBlanc na side e um Nokia ultando. Cara, que time no Brasil faz isso? Então, sim, justo. Acho que talvez a execução deles fosse mais fácil. Então, acho que esse foi o nosso erro no jogo 2, sabe? Nem necessariamente manter os nossos picks, mas Ou ali não manter tudo. querer mudar de última hora algo que não precisava, que com certeza Sim. não precisava, entendeu? Acho que isso foi o nosso maior erro, assim, que ali a gente mandou mal. E eu queria voltar um pouquinho antes, nessa transição do primeiro para o segundo jogo. Como é que foi a conversa? Assim, os jogadores estavam calmos, estavam tranquilos, ainda porque tinha sido só o primeiro jogo, mas você já sentia alguma afobação, de repente algum nervosismo? Como é que foi essa mudança de vocês para sair, né, ir para Red Room e voltar para o stage para o jogo 2? Para ser bem sincero, nesse intervalo do jogo 1 pro jogo 2, acho que na série, de forma geral, um balanço positivo que a gente tem foi que o mental de todos os jogadores estava bom, assim. Então, até mesmo no jogo 3, que a gente estava sendo estompado, assim, a gente estava tentando até o final, não tinha ninguém mais calado, sabe, falando menos. E acho que do jogo 1 pro jogo 2 também foi o que se manteve. Então, pô, tava todo mundo bem, assim, falando, pô, foi quase, foi detalhe, o que rolou? Aí, pô, teve nossa review, etc. Beleza, próximo jogo, o que a gente vai fazer? Vamos manter? Beleza, vamos embora, entendeu? Vamos acertar aí o que a gente errou. Então, acho que em questão de mentalidade, estava todo mundo muito bem, assim, isso foi um balanço positivo que a gente teve da série. A gente tem uma perguntinha aqui das redes sociais, John, do Modesty. Queria saber por que não baniram a Pop, que realmente foi um tópico bem debatido, Sim, assim, sim. porque eu sinto que ela travava muito o Weiser, né? Sim, foi um pick chato, realmente, principalmente pro jeito que a gente gosta de jogar e, assim, nessas composições, apesar da gente ter um scale muito bom, que nem você falou, na maioria dos casos o Arauto era para ser nosso. Por causa do Renekton, que é Renekton, muito forte no Arauto. Sim. Era pra gente também conseguir usar a nossa Nossa. botlane pro Arauto, Aí o entendeu? robô ia e Mas a lutava. Pop dificultava bastante, tanto o Arauto como objetivos, porque ela lutava, a gente não estava acostumado a jogar contra necessariamente, então foi um pique bem chave para eles, porque anulava muito a gente, entendeu? Não é nem tanto que assim vai pro estilo deles ou tava ajudando eles, mas tava atrapalhando muita gente, entendeu? O nosso estilo de jogo, como a gente gosta de jogar muito ao redor de objetivos. Então foi um pique chato mesmo. Obviamente foi discutido desde a partir do jogo 2 já ser banido cedo, por exemplo, mas a gente julgou que a gente tinha outras prioridades e que se a gente trocasse algum ban seria ainda pior pra gente. Por exemplo, a gente ia ter que mudar totalmente o que a gente treinou, a nossa cara, sabe? Então a gente quis manter, entendeu? Você sente que o Weiser estava desconfortável contra a Pop, em algum sentido? Foi algo que ele levantou? Porque pra gente, pô, ele era o cara. Ele foi o craque da etapa pra gente, ele estava realmente E jogando deram muito muita bem. prioridade para ele, né? Foi Renekton First Pick nos dois primeiros jogos. Sim, que tem sido realmente um dos maiores Um power pique muito picks que a gente forte. tem no top. Mas ele, como pessoa, como jogador, você vendo ele
ele parecia estar confortável, parecia estar jogando pior, porque eu sentia ele talvez um pouco mais retraído, não tão solto. É a sensação de fora, né? É difícil. Não, justo, uma boa análise. Ele chegou a comentar sim, porque, como eu falei, o pique de pop anulava bastante ele. Então o Renekton normalmente sempre vai ter vantagem na lane, vai ter vantagem de CS, vai ter vantagem nos objetivos. Então ele tava conseguindo abrir vantagem num V1 ali, em questão de CS, mas, pô, era uma pop, é tanque, Não vai ser útil de qualquer maneira, entendeu? E em objetivo, assim, vai ser muito difícil matar ele, né? O Renekton, principalmente no começo do jogo, com a ajuda do jungle, do mid, tem um burst muito forte, né? Por causa do W dele, só que contra um tanque sempre vai ser mais difícil. Então, realmente, o pick de pop foi bom por causa disso, sabe? Tava anulando nossa estratégia de forma geral e no V1 tava anulando o Wiser também, porque por mais que ele conseguisse vantagem, que ele sempre consegue na lane, não era tão relevante por ser contra uma pop, entendeu? Ó, tem uma pergunta aqui também, basicamente como a gente estava conversando sobre mental, você falou que do primeiro pro segundo jogo tava bom, mas o @FurlanX perguntou, o que acontece com o psicológico da PEN contra a Loud em MD5? Não existe um trabalho em cima disso? Aí Acredito maldade que existe, perguntar né? isso aí, não? Pois é. É A maldade. gente sabe que existe. Obviamente existe, obviamente a gente tem uma equipe de profissional que acompanha a gente, né? Então, obviamente a gente tem todo esse tipo de acompanhamento com os jogadores, Uma boa staff pergunta, também. né? É uma boa E assim, pergunta. esses problemas que acontecem, vai parecer que é mentira, mas não é contra a Loud Exato. especificamente, entendeu? Porque se pensar que nossos jogos contra a Loud, na maioria das vezes, foi em decisão, foi em final. E, por exemplo, foi agora numa final upper também, né? Numa final winner. Então, não é necessariamente contra a Loud em si, mas pelo jogo ou do jeito que o estilo deles contra o nosso ou coisas assim, eles acabam sempre tendo vantagem até o momento. E aí acaba ficando mais escancarado como se a gente tivesse algum problema, sabe, fora de jogo contra eles. Sim. Eu acho que isso foi um problema que talvez a gente tenha tido sim, por exemplo, na final do Ibira, no Sim, ano passado. ok. Isso ali, a gente Foi não- onde começou, né? a gente não escondeu isso, a gente não escondeu que eles estavam muito mais confortáveis na final do que a gente, no stage do que a gente nunca escondeu isso publicamente. Mas tanto a final passada como esse último jogo agora, pra ser bem sincero, assim, não seja algo que a gente levante, entendeu? De, putz, os caras estavam mais confortáveis, assim, questão mental, sabe? A coisa do tipo. Mas esses fantasmas você acha que assombram os meninos ali, os jogadores da PEN? Tem como dizer que não, né? No meio do jogo, no meio da série, não é o que a É gente difícil. pensa. Pois é. Assim, também. É difícil, mas não é o que a gente pensa, entendeu? Putz, perdemos pra Loud e agora vai ser 3-0. Sabe? Como é que vamos fazer pra não ser 3-0? Obviamente não é isso que tem... não existe essa pauta. Mas durante a semana, a gente sabe que a comunidade Existe uma Sempre pressão. fala hypa sobre mais isso, e pressiona mais, porque afinal a gente tá 0-9 contra eles. Então, se a gente ganha, a gente continua em desvantagem. Se eles ganham, a gente é mais Aumenta chacota ainda ainda. mais. Exatamente. Então, obviamente, isso passa ali no dia a dia, né? A gente comenta e falou, putz, não dá pra perder de novo, né? Etc. Mas, assim, no meio da série, não sei o quanto que isso impacta os meninos, não, pra ser bem sincero. Às vezes, falando de uma perspectiva minha, e aí fica à vontade para concordar ou discordar, Joe, mas eu sinto que é normal um jogador, às vezes, jogar um pouco abaixo num momento de muita pressão. Justo. O que eu sinto que é diferente, muito Só um off-topic aqui. O Lupe fala muito bem. E essa dupla de Lupe e Tabs, perfeita demais. Perfeita demais. O Lupe é um ótimo comunicador. Eu não sabia disso. Tipo, como eu faço CBLOL lá no Ilha das Lendas, eu não ouço narração, comentário e tudo mais, né? Fica ali no mudo. E eu fico resenhando com o pessoal, com o Baiano, o Mylon, o Wiz e tal. Mas que grata surpresa eu perceber essa característica no Lupe. E muito inteligente também, tá? Porque ele realmente trouxe coisas muito pertinentes até aqui, tá? De parabéns. E a Tabs também, não fica atrás. Perfeita, perfeita, perfeita. Com ótimas perguntas. desse confronto, mas eu acho que aconteceria com A qualquer sincronia time, entre eles tá é que a ótima. Loud parece que não sente isso. Às vezes eu não sinto, não é que é problema da PEN com a Loud, às vezes eu sinto que, cara, a PEN é como um time normal, um time que tá sentindo essas coisas, que acontece, e se fosse a Red, se fosse a NTZ, se fosse a Ia Cade, ser todo normal mundo também. ia também sentir abaixar um pouquinho o nível, mas de algum jeito a Loud tem uma magia ali que eles jogam do mesmo jeito durante o split, e numa final, e no 0-2, e no 1-1, tipo, parece que eles que não sentem, não são os outros que sentem mais. Sim, concordo. Assim, óbvio que a gente tem todas as nossas falhas, a gente não tira mérito disso,
Mas chega num ponto quase que parece que a Loud não tem mérito nenhum, entendeu? Que parece que é tudo Exato. culpa de sempre vocês, né? Eu Problema vi muito nosso, isso erro nosso, nas assim. redes sociais. Obviamente eles não ligam porque estão ganhando, mas, pô, se eu tivesse lá, eu ia falar, pô, eu não acerto também não, entendeu? Eu posso falar pelo Robô e pelo Tim, né? São os 2 jogadores que eu já trabalhei da Sim. Loud. Eu sei que realmente em momentos de decisão eles crescem, seja na hora do jogo em si, ou também no pré, entendeu? Assim, na semana de preparação, eu sei que eles conseguem lidar bem com as coisas, eles têm uma forma bem simples, porém assertiva de lidar com os problemas de equipe, e eu acho que isso é fundamental em momentos de decisão assim. Isso é verdade. Então, por eles eu posso falar que realmente são jogadores que tendem a não sentir tanto. E assim, que nem você falou da Loud, até mesmo às vezes quando eu acho que algum jogador específico deles não tá performando tão bem, que nem performou durante o split, sempre tem alguém para dar um backup ali, sabe? Sempre tem alguém para dar uma segurada nisso. Uma apólice de seguros, Exatamente. Então eles sempre conseguem ser estáveis nesses momentos de decisão, sabe? Uma Então apólice isso é de um seguro. ponto muito forte deles realmente, que Nem sei a o gente que é tem isso, ciência. véi. Assim. E você acha que isso acontece o contrário para Loud? Contra a PEN, eles se sentem ainda mais motivados pelo histórico, porque eles com sabem que já certeza. acontece. Certeza, né? Com certeza, pelo histórico do Robô e do Tim já terem sido Sim. da PEN, por essas finais todas, provocações de torcida, etc, sabe? Acho que eles nem escondem isso quando tem vaza comunicação As e tudo entrevistas, mais, né? eles já sabem, entendeu? Acho que no jogo 2, no comecinho do jogo 2, eles estavam falando, acho que eu vi rapidinho e deu pra ver algum deles falando, a PEN já tá em choque, coisa assim, sabe? Então, obviamente, eles se sentem mais confortáveis, assim, principalmente no decorrer da série. Vamos para Já mais uma tá abrindo perguntinha o aqui jogo do legal, pessoal, né? do Tiller Car. A Loud sim parece telegrafar a PEN. Vocês vão se reinventar e criar novos hábitos? Você acha que essa é a chave para enfrentar a Loud? Dar uma mudancinha ali? É porque às Vamos fazer vezes um é draft muito maluco? difícil, né? Você se reinventar no final do campeonato. Então, a Falta gente uma tem semana. uma semana, 2 semanas ali, é um tempo muito curto, assim, a gente tenta o que dá. São Mas 3, assim, não? a gente treinou bastante durante o sprint também, então ao passo de que o nosso estilo de jogo é previsível para eles, ou picks são previsíveis para eles, os deles também são pra gente, sabe? Tem muita gente falando, como é que vocês não sabiam do Zer, coisa do tipo. A gente sabia, com certeza a gente sabia, entendeu? Só que a gente julgou que não era problema pro primeiro jogo, por exemplo. Então acaba sendo muito difícil reinventar. Óbvio que a gente tenta polir algumas coisas, sabe? Mudar ou trazer uma coisa diferente, às vezes nem Uma necessariamente polidinha é bom. final passado a gente tentou trazer o Yasuo, não deu certo, a gente tentou reinventar, mas às vezes alguma mudança ou proposta de jogo, draft, alguma coisa assim, sabe? Ou dar uma leitura geral diferente do meta, às vezes, pô, será que a gente tá lendo certo? Vamos ter uma conversa de novo Sim. sobre isso. Mas assim, é difícil você mudar da água pro vinho, assim, às vezes. Sim, sabe? mas aconteceu isso antes. Agora a gente vai passar pelo jogo 3 rapidinho, porque foi um jogo realmente bem mais unilateral. Teve a mudança do draft que vocês trouxeram o Kha'Zix. E aí, a gente sabe que não deu nada certo. Quero saber o que foi o pensamento por trás desse E aí pique. a gente sabe que vocês usaram um pouquinho de K9, né, no café que vocês tomaram. Dito isso, por que dessa loucura? Tabs pergunta. Se realmente você concorda que era uma mudança grande, igual você tá falando, se era já algo que estava sendo treinado, provavelmente era, se era um conforto, algo preparado para um momento decisivo. E aí, como é que surgiu esse pique? Então, pro jogo 3, eu acho que nossa leitura em várias coisas foi errada. Eu acho que a gente entrou nesse limbo de, putz, precisamos mudar. Aí mudamos tudo. Mudamos Radicalmente. mudamos draft, Sim. mudamos pick, mudamos tudo, entendeu? E aí acho que foi nosso erro de novo, sabe? A gente acabou falando, putz, a gente vai precisar mudar, precisamos mudar. A gente ficou com essa vozinha e ninguém conseguiu parar e isso foi muito ruim. Obviamente o pick de Kha'Zix estava sendo treinado. Ali em específico não foi a melhor situação, porque é muito difícil você pegar Kha'Zix, por mais que seja um jungler, sem ver a composição inteira do adversário. Então, pô, eles tinham pop, mesmo se não tivessem pop, vários picks que eles pegassem ia ser chato também. Então, provavelmente, quando a Competitivamente gente falando, olha Kha'Zix pra é bem esse tipo de merda. pick um pouco mais diferente, a gente, quase a maioria dos casos, a gente vai querer ver a composição inteira deles, ou pelo menos ver 4 picks e não só 3, que nem a gente viu. E... como eu falei, obviamente tinha sido algo treinado e foi uma tentativa nossa de mudar, sabe? Tentar ter algo diferente, algo mais confortável, algo que conseguisse criar mais jogada, assim. Só que, assim, vendo depois, o jogo ia ser difícil de qualquer maneira e ainda mais do jeito que começou também, aí ficou Exato, impossível, não começou entendeu? legal. Então foi uma tentativa nossa ali de tentar mudar alguma coisa, tentar, sabe, mostrar que a gente estava mudando e deixar todo mundo mais confortável, mas que realmente não deu certo. Mas, pessoal, a gente tá falando meio que num clima de enterro aqui, mas vocês estão Só que vivos no não, campeonato. tem muita chance Tem ainda. mais uma Ainda, chance, né? foi uma derrota, mas o John sabe, todas as derrotas são aprendizado. Perfeito. E a PEN vai enfrentar alguém no domingo que a gente não sabe, porque sabadão tem um confronto que vai ser muito decisivo para isso, vai ser um eliminado e vai ser quem vai decidir aí o seu próximo adversário. Teremos aí Red contra INTZ. Expectativas no geral, John,
por cima, assim, você vê algum favorito? Na semana de treinos que precedem aí, você provavelmente já sabe um pouco da performance de cada um. Mano, Como é que você sério, vê os eu dois tô times? muito em choque com o Lupe. Lupe, você tá de parabéns. Um beijo para você, meu guerreiro. Cara, ele tá falando ali, tá aparecendo, tipo, músicas, assim, para o meu ouvido, tá ligado? De tão bem que o Lupe fala. Eu tô em choque, eu não sabia disso. Que precede, que não sei o que não sei o que lá. Ele tá aumentando o meu vocabulário. Mas também, assim, qualquer pessoa conseguiria aumentar o meu vocabulário, né? Se a pessoa falar bom dia, eu já não sabia que essa palavra existia. Tão bom que eu sou, né? Mas, enfim. Sabadão a gente vai estar aí de butuca assistindo os dois times, né? Estudando importante, os né? dois times, sim, a gente vai se reunir para assistir. Bom, obviamente a gente treinou contra os dois times, né, nas semanas anteriores, então eles também não tem muito mais coisa que eles possam mostrar que a gente não sabe, ou ao contrário também. Se IDL, chega nessa Lupe. reta final, assim, não tem mais muito o que inventar. Já foi, sabe? não tem Exatamente. 5 jogos é sempre difícil, né, prever o que vai acontecer. Eu não acho que vai ser um 3-0 clean. E mesmo seja um 3-0, que nem eu já comentei de outra série, não vai ser uma série lateral. Pode ser 3-0, mas 3 jogos difíceis, Disputados, né? Que qualquer time poderia ganhar. Longos. Uhum. Eu ainda acho a Red um pouquinho superior do que a NTZ, no geral. Mas não me surpreenderia se a NTZ ganhasse, por exemplo, entendeu? E como é que você vê essa semana que a Red teve? Porque a Red, como perdeu de maior seed, né? Foi pra chave inferior, então esperou essa semana acontecer. Eles tiveram uma semana a mais, querendo ou não, de treinos. Você acha que isso melhora a condição deles? Porque a gente fala muito que o CBLOL é uma maratona, né? Então, conforme você vai chegando melhor, você tende a ir melhor nessa fase final. Você acha que isso dá uma esfriada? Ou isso melhora, talvez, a parte que eles podem trazer pro jogo? Já passei por essa situação, algumas eu gostei do resultado, outras nem tanto. Eu acho que é uma situação muito difícil, porque você tá desde, sei lá, maio, jogando todo final de semana, e de repente você quebra, assim. Então, obviamente, eles estão treinando, obviamente tryhard, obviamente com intensidade, mas você fica naquele limbo de não jogar no stage. Então, você não sabe se, às vezes, os resultados de treino... Vão ser refletidos. Exatamente, entendeu? Às vezes tem um pique que é muito forte em treino, mas no stage não é tanto, ou o contrário, É verdade, sabe? bom ponto. Pique que no stage é mais forte do que em treino, e aí no treino parece que não é bom, sabe? E você fica treinando, e aí, pô, não joga nunca, e treina, e treina, e treina, é uma situação difícil, sabe? Depende muito de como a equipe vai lidar com isso, os jogadores, a staff, sabe? Não é uma situação fácil, dá pra ser contornado, dá pra ser tudo bem conversadinho ali, isso não ser um problema, óbvio que dá, e acho que a Red, como um todo, tem muita capacidade para isso, seja pelos jogadores que já são calejados, já são experientes, ou seja pela staff deles também, mas não é uma situação fácil, isso não dá para negar. Eu sinto que depende muito de quais são os problemas de cada time, né? Também. Tipo, você tem uma semana de folga, entre aspas, se você é um time que precisa de mais experiência no stage, não é bom. Mas se você é um time Ao que precisa, vivo, pô, estamos tiltados, casa, precisa acertar a calma. casa. Vamos fazer um acerto aqui. Eu não sei qual que é o caso da Red. Eu acho que sinto talvez seja o segundo, Hã? Tá, depois eu como. Valeu. Mas não? aí, por exemplo, tem isso que você falou. A gente é um time, vamos supor, dando um exemplo, não tô falando bem que é Red, mas você tem um time mais chutado, precisa dar um tempo. Mas aí você vai dar um tempo mesmo, ou você vai ficar atacando treino pros meninos pra brigar tudo, entendeu? Então tem várias nuances, assim, que realmente, por isso que eu falei, não é algo fácil, entendeu? Sim. Porque tem várias micro decisões que você precisa tomar e todas impactam muito. Então, assim, vamos treinar ou não vamos? Contra quais times também, importante, Sim. entendeu? De que maneira, né? De que maneira? Então, são várias nuances que tem, então, que nem eu falei, não é algo fácil, não é algo simples, assim. É um grande ponto de interrogação, talvez, Pois é, o que a Red vai aprontar. Porque né? às vezes você toma uma decisão e fala, não foi a boa decisão. Será que se eu tivesse tomado a outra decisão, teria sido melhor? Só que você nunca vai saber, porque você não e tomou. são micro decisões, que nem eu falei, coisas pequenas, mas que acabam Importam impactando muito. bastante, sabe? Então, às vezes, pô, você vai tirar mais dias de folga, por exemplo, vai ficar treinando todos esses dias, ou vai assistir mais ou jogar mais, entendeu? Então, são várias coisas. E será que já estavam treinando com a NTZ antes e dando estudada, ou não, por exemplo, entendeu? Então, são várias coisas, assim, que estão em jogo. É uma dinâmica muito complexa, aí tem muito muitos fatores, mas existe uma ansiedade muito grande. Eu acho que eu vou um pouco com você também, John, que a Red eu sinto que é uma favorita, muito porque eu acho que a NTZ já mostrou que eles não têm muito mais para onde ir. Eles mostraram que eles são um time muito bom, muito sólido na sua estrutura e nos seus fundamentos, mas chega ali na hora da emoção, às vezes eles dão uma trolladinha. E eu sinto que a Red, diferente da NTZ, eu acho que eles ainda têm mais a mostrar, porque para mim o problema deles é só segurar um pouquinho a coleira ali dos cachorros loucos. E eles vão pra cima mesmo. E aí eles conseguem melhorar. Não sei, Tabia, pra você como é que é? Eu acho que eu vou um pouco pra direção contrária. Eu acho que a NTZ tá um pouco melhor. Eu acho que a Red, de fato, passou
grande parte do campeonato no primeiro lugar, e muito se discutia por que ninguém confia na Red, se a Red é líder isolada. E eu acho que, não sei, acho que eu vou pro contrário. Eu não sei se eles têm mais coisa pra mostrar não, viu? Eu acho que esse é o jeito deles, principalmente a base, a Aegis e Titã que continuaram, eu acho que essa é a maneira deles jogarem mesmo. E aí tem o Frost, né, que tá ali se adaptando, o Envy e a FNB que tiveram múltiplas funções já ao longo desse time. Eu acho que a NTZ é mais sólida. Eu acho que a NTZ chega mais motivada também nesse sistema que eles não pararam de jogar. Então acho que eu vou um pouquinho mais pro lado da NTZ, mas eu acho que vai ser disputado. Disputado 3-1, 3-2. Com certeza vai ser. Existe algum jeito, John? Olha, olhando de fora, você como técnico, eu acho que na sua história você nunca trabalhou, acho, com jogadores tipo o Titã ou a Aegis. Mas tem um jeito de dar de segurar um pouquinho ali, cara, porque parece que a Red vive e morre com isso. Sim. Sempre tem, mas é difícil, né? Porque eles estão juntos há muito tempo. Então, independentemente de qual treinador que chegue, assim, você tirar tudo aquilo que já está enraizado, de como eles enxergam o jogo, de como que eles lidam com os problemas, tudo assim no dia a dia, deles, até mesmo para dentro do jogo, é algo difícil. Uma característica mas, muito obviamente, forte. com o tempo, você mostrando o porquê que você está falando das coisas, isso consegue, sabe? Não é algo impossível, de fato. Eu acho, inclusive, que eles vão ser... Eu aposto na Red contra a NTZ, porque eu acho que eles vão ser jogadores chaves, assim, contra a NTZ. Eu acho que a Red, no geral, o plantel de jogadores deles, individualmente, eles se sobressaem aos da NTZ, tanto em questão jogo, como em questão, assim, ser decisivo nesses momentos, ou saber lidar com a pressão, né? São mais experientes. Então, a minha aposta na Red vai um pouquinho mais por esse lado, entendeu? Justamente pelo jogador, justamente pelos cachorros loucos. A experiência pesa, querendo ou não. Pesa A NTZ bastante. tem quase nada de experiência, a maioria dos jogadores não tem, é o primeiro playoff. E aí, John, o que você acha que a Red vai se sobressair? No quê? Por exemplo, eu sei que a Red tem uma condição muito interessante ali por volta do segundo, primeiro arauto, que eles fazem uma rotação, eles trocam, né, a configuração de rota, isso já é uma característica muito grande da equipe, mas é um early game deles que ainda não convence, eles têm uma solidez bacana, por exemplo, o número de barricadas e tal, mas o ponto deles é quando começam as grandes lutas, por volta dos 20 minutos. O que você acha que a Red vai sobressair, né, em frente à NTZ? Então, vou ser um pouquinho hipócrita aqui, porque eu acho que o ponto forte da NTZ é algo que se sobressai contra a Red. Eu vejo a NTZ que tem, que nem vocês falaram, um coletivo muito bom. Eles sabem lidar bem em frente a objetivos. Sabe? Tanto é que eu acho que as estatísticas de objetivo deles são uma das melhores, talvez perdesse só pra gente antes dos playoffs. Então acho que quando chega na situação ali, a gente tem um dragão, o que vamos fazer? Acho que a NTZ sabe lidar muito bem com isso. E a estrutura deles também para lidar com isso, eu vejo até que talvez seja um pouquinho superior da Red. Porém, eu acho que individualmente, que nem eu falei, eles são bem abaixo do que a equipe da Red. Seja em questão de lane phase, ou seja em questão também de saber lidar... Nossa, bem abaixo, liderança, saber lidar com pressão, saber lidar em momentos abaixo, ok. Eu vejo que a Red sobressai bastante. E eu acho que a Red consegue levar vantagem nisso, sabe? Então, a NTZ vai estar fazendo o que eles são bons, que é estar em frente ao objetivo, e os 5 saberem exatamente a função de cada um. Mas a Red, pelo individual, sabe? Eu acho que eles vão estar... mais ligados no que eles têm que fazer ou como eles vão conseguir anular a NTZ nisso. Então, às vezes, a NTZ vai estar até mais bem posicionada, mas vai fightar pior. Porque a Red sabe fightar melhor do que a NTZ. Porque eles têm o brilhantismo individual, exatamente, sabe? Tem um molho. Então, por exemplo, eu vejo como, sei lá, talvez as decisões em time da NTZ vão ser boas, talvez até melhores, ou talvez todas certas. Então, quando era pra eles irem Baron, eles vão mesmo. Quando era pra ir Drake, eles vão Drake. Ou quando é pra givar o Drake, eles vão givar o Drake. Só que no individual, a Red sobressai bastante, sabe? Por sobra. Acho que o individual da Red... A diferença do individual da Red para o individual da NTZ é superior do que a diferença em time. Entendeu? Entendi. É porque impacta muito mais Exatamente. o individual do que o grupal da NTZ. Exatamente. Então eu acho que se as duas equipes jogarem como estão jogando, acho que a Red leva vantagem nesse ponto. E nesse trabalho da NTZ, John, foi algo que me surpreendeu bastante. Eu não sei pra quem tava de fora, de dentro ali. Porque, cara, eles mantiveram a mesma lineup. E não é um time com grandes estrelas. Não é um time que, vamos jogar em volta desse cara, esse cara vai estampar a lane. E não é o mesmo time do primeiro split. Tipo, são as mesmas peças, sim, mas não ali dentro, né? Com o posicionamento muito deles, né? E avaliando esse trabalho de comissão técnica, foi algo surpreendente pra você acabou de confirmar, né? Mas, cara, como que o Aoshi, como que o pessoal lá fez um trabalho tão bom de fazer uma NTZ, cara, que não chegou nos playoffs no primeiro split e agora tá possivelmente indo para um terceiro, quarto lugar. Com certeza, eu também não botava fé. Também não imaginava que eles iam manter a line, também não imaginava que eles iam
conseguir pros playoffs com essa Muita line. surpresa, né? E depois não imaginava também que eles iam pegar top 4 com essa line. Eu tô sendo sincero aqui, a Osh deu uma entrevista no comecinho falando que eles almejavam top 4, sabe? E eu falei, putz, Lunático. confiante, lunático. Eu tô sendo sincero. Sim, E sim, realmente surpreenderam a gente e estão mandando muito bem. Assim, obviamente tem Surpreenderam todo mundo, a mérito de comunidade todo mundo, inteira. mas acho Até que pra não eles tem mesmos, como né? dizer que, pô, a line é a mesma. Performou tão mal no primeiro split, tá indo tão bem no segundo split, com jogadores novatos, sabe? Com uma combinação ali que a gente nem esperava, entendeu? Acho que eles até falaram abertamente que eles nem queriam jogar um coreano a princípio, não era o plano. Pô, pra mim isso é mais da metade, com certeza, não do mérito, mas do porquê disso vem da Steph. Não só da Osh, do Strass também, não tem como negar isso. Mesmo que a gente não esteja no dia a dia, sabe? Não tem como o time mudar da água pro vinho assim, só porque o jogador decide Vem jogar a melhor, Osh. sabe? Tipo, alguma coisa aconteceu, entendeu? Cláudia Osh. Então, realmente, eles estão mandando muito bem. Acho que, Só Osh. inclusive, mereciam mais reconhecimento por causa disso. E que nem eu falei, isso também fica um pouco evidente pelo jogo deles, né? Eles são... O ponto que o técnico mais encosta é o que eles são melhores. exatamente, porque individual ali, obviamente, pô, se você é um cara muito experiente, trabalhou com um jogador muito bom individualmente, você vai pegar alguma coisa pra passar. Mas não tem muito pra onde correr, sabe? Não É o vai. jogador ali e ele, entendeu? Sim. E aí, a partir do momento que a NTZ... Tava vendo os dados, as estatísticas deles antes do confronto contra a gente, sabe? Assim, a gente ganhava em tudo, nossos jogadores, mas a participação de abate de todos eles era, assim, ridícula de alta. 85%, porque eles sempre estão juntos, sabe? Sim. Eles sempre estão fazendo tudo assim. O top, que é o que menos participa normalmente, tinha 85% de participação de abate, sabe? Isso não existe, Wins, entendeu? sim. Porque eles Só realmente fazem têm as essa coisas força. juntos. E eles vencem assim. O que mostra que, pô, o beabá deles, o feijão com arroz deles é muito bom. É o suficiente pra ganhar de mais da metade do time CBLOL, por exemplo. Só nisso, entendeu? Também acho que eles não têm uma referência individual, talvez, ali. Que Eu acho análise que o boa, Yampi mano, do seja John. essa referência. Só que ele é caçador, então, pô, ele vai estar de Maokaizinho ali, É, de o Ivern. Sejuani, Dá Ivern pra entrando. Então, um pouco mais difícil. O top deles tenta análise, também, hein? ele traz vários piques diferentes, assim, mas eu acho que falta um pouquinho uma referência ali, sabe? Seja questão de jogo mesmo ali, dedo mesmo, ou mesmo, assim, que nem eu falei, liderança, deixa comigo, vamos fazer isso, sabe? Ou taca esse pique no peito do pai e vambora, entendeu? Sim. Acho que falta um pouquinho disso para eles. Diferente que a Red faz, por exemplo, né? Exatamente. Mas agora eu queria ir para um ponto que a gente estava falando, por exemplo, da comunicação da PEN no começo aqui desse episódio. Eu queria que você falasse um pouco sobre a comunicação da NTZ. Porque eu acho que a nossa sensação quando ouve o Na Escuta é que é uma bagunça, mas uma bagunça que eles se entendem, uma confusão que dá certo para a NTZ. Mas como é que você vê de fora? Porque já que a NTZ pode ser um dos potenciais adversários da PEN, como é que você enxerga essa comunicação Já falei aí da muito NTZ? sobre essa INTZ, eu tenho até um copy-paste, assim, né? eu já assisti de fora também, eu já tive essa impressão de que algo da NTZ é bem caótico, assim, sabe? Dá a impressão de que nem todos os jogadores estão confortáveis com o inglês, essa é a impressão que passa. Mas assim, eu já passei a maior parte da minha carreira, o pessoal falando que a culpa do meu time era a comunicação. E no final, acho que já tem experiência de jogar com estrangeiro, Já. né? De falar inglês, assim. Isso é o que atrapalha mais depois do jogo. Sim. Quando existe esse problema. Então, vamos supor, não sei se é o caso da NTZ, se eles estão se entendendo dentro de jogo, é isso. Mas se fica em algum momento uma lacuna de, putz, se fosse em português eu teria me expressado melhor, isso é um problema. Mas não dá pra saber se é um problema ou não, entendeu? Se é aquilo que acontece ou não. Então, normalmente essas coisas de comunicação acabam impactando mais depois do jogo, na hora de review, na hora de você chegar pro cara e falar, olha, preciso que você faça gostei mais muito disso isso, aqui. entendeu? Exatamente. Mas se não é o caso deles, e se dentro de jogo eles acham que, pô, eles estão conseguindo falar tudo que eles querem, então não tem problema. Se inglês é bonito, é feio, aí não importa, entendeu? A gente tá aqui pra jogar O LOL. importante é entender, né? Se Exatamente. comunicar. Que nem eu falei, se eles sentem que isso não atrapalha eles, então bora, tá Mas tudo será certo. que não atrapalha mesmo? Porque no Na Escuta contra a série de vocês, teve aquela call dos Ziggs no mid, né? Levando inibidor. Aí primeiro, a Ahri tá aqui, a Ahri tá subindo, a Ahri tá no mid. Aí depois, não, a Ahri tá aqui. Aí ele foi e usou teleporte, sendo que a gente jurava que se ele continuasse, né, Sim. Lupa, ele poderia levar mais, talvez Sim. tentar até levar o Nexus, por Essa exemplo. foi uma série que vocês sentiram que foi difícil também? A sensação de fora foi um 3-0 pegado. É. Sim, realmente foi um 3-0 pegado, mas a gente sentiu que a gente jogou bem abaixo. E por mais que, assim, os jogos tenham sido longos e difíceis, decidido em Elder ou coisa assim, a atmosfera geral era sempre de que tá tudo sob Tá controle, sob controle. sabe? Então, tipo assim, pô,
Eles não estão jogando bem, entendeu? Faz Estão sentido. jogando bem deles, mas assim, não estão surpreendendo a gente, isso que eu quis dizer, não estão jogando além do que a gente esperava. Então a gente tava com a impressão que tava sempre muito bem controlado, apesar dos jogos terem sido difíceis e longos, assim, alguns. Pelo fato de Adultinho, vocês já terem honesto. Gostei, conquistado mano. uma vitória contra eles, existe uma torcidinha ali? Ganha NTZ. A gente já sabe que a gente ganha de vocês. Se, fosse Não, se vocês pudessem escolher o adversário que seria mais fácil. o que perder. Se der por que perder, passar pro domingo. Ia Se ser der pra ótimo, escolher né? alguém que nem foi os playoffs, lá e right. Ah, sim. Então, pra ser bem sincero, assim, vai parecer resposta clichê e vai ser mesmo. Pra ser Não, mas tudo bem, é o seu É uma motivo, tá política. tudo certo. Pra ser bem sincero, não tem muito isso. Acho que a gente conhece bem os dois times e acho que a gente tem vantagem contra os dois times, pra ser bem sincero. Então, o draft vai mudar, dependente se a gente for contra a Red, se for contra a NTZ, nossa prioridade vai mudar, nossa draft vai mudar, nosso estilo de jogo vai mudar um pouquinho também, mas a gente se sente bem confortável contra as duas equipes. Talvez, pra gente já ter jogado contra a Também NTZ, melhor de 5 ainda, talvez... E o histórico ter sido de talvez, vitória, né? Talvez fique com aquele... A PEN é só fazer a normal mesma coisa ganha que a gente desses vai dois ganhar, times só que também não é tranquilo. isso, né? Só que vão melhorar também, vão mudar. Isso. Então, não sei se dá pra se embasar com isso. Se a gente fosse comparar com a Red, Mas nosso e a último jogo que a gente PEN jogou depois com de ter eles lá em tomado Deu, outro não fosse quanto 3-0 pra da gente, Loud? entendeu? Então, mas isso aí acaba sendo Churrascada. bem irrelevante, sabe? Então, pô, a gente vai ter muita vantagem de assistir os possíveis 5 jogos ou Verdade. 3 jogos que seja deles um dia antes. Tem um Não tem como mudar descanso de um dia também, pro né? outro. Os caras vão falar que vão mudar, que tem coisa na pool, mas não tem como fugir. Se eles têm, a gente já sabe, a gente já mostrou, assim como eles também sabem da gente. Sim. Então, acho que, assim, é muito difícil. Essa é a vantagem de você vir pela winner. A gente acabou de perder, então a gente vai conseguir... Obviamente, a gente não vai ser o mesmo time desse domingo. Não tô falando que a gente vai ganhar 100%. Mas, assim, a gente vai consertar coisas, entendeu? E eles, principalmente a Red, estão um tempo sem Fala jogar. que vão ganhar Então, vão ter que 100%, consertar de sábado pra Dion. domingo ali na correria. Ali, Senão a sabe? torcida dog essa é não a grande perdoa. vantagem de você vir da winner. E você acha que esse cansaço de jogar sábado, jogar domingo afeta, seja qualquer um dos dois times, a NTZ ou a Red? Acho que é chato. Acho que impacta, obviamente. Você pode jogar possíveis 5 jogos difíceis, mesmo que seja 3, é sempre uma energia, muita energia que você gasta, sabe? Tanto é que, pô, você acaba a série, vem tudo de uma vez, sem fome, Cara, vem imagina sono, 5 vem jogos, dor de cabeça, cada cansaço. dia. E aí não pode descansar tanto Tô que de no outro garganta. dia Sábado, tem assim, outra é, batalha. Então você não tem muito Nossa. tempo de repouso. Não acho que isso afete o E você desempenho, perde pra ser no bem último jogo do sincero, assim, domingo. a ponto de F mudar. total. Ganhamos por causa disso. Mas algo chato é uma desvantagem, sim, de você vir da loser. E principalmente não ter tempo de se reunir, de conversar, de mudar, vai ter que fazer review no mesmo dia, corrido, Preparação e falar de mais draft no mesmo curta. dia e descansar no mesmo dia. Então isso, obviamente, atrapalha, mas não acho que seja algo relevante, pra ser bem sincero. E pra vocês, John, existe uma pressão maior agora, cara, por conta dessas derrotas repetidas? Você acha que, psicologicamente, entrando no domingo, você sente uma pressão maior, um peso maior, uma responsabilidade maior de Falar que ganhar, não de mentiu provar é que tem capa um do bom capa. jogo, por conta do resultado, de toda essa pressão? Porque, cara, afeta, né? É chato, é Sim. muito chato essa pressão de você ter que lidar, você ter que ter essa A torcida cobra responsabilidade. muito. Então existe um peso maior. Acho que não necessariamente, porque o peso que tem seria numa possível final contra a Loud. Não posso esconder isso, porque aí sim que a gente precisa mostrar nosso jogo. Não acho que a gente deva algo pra NTZ, porque a gente já venceu eles, ou pra Red também, porque a gente também venceu da Red já, né, MD1, e acho que a gente tem uma melhor de 5, a gente talvez seja mais preparado que eles. Então não acho que essa pressão vem agora, sabe? É mais uma pressão interna. Sim. Se a gente jogar, mesmo que a gente ganhe, mas ganhe 3-0, mas não jogando o que a gente julga que seja bom, ou não corrigindo os erros que a gente julga que a gente teve contra a Loud, a gente internamente não vai ficar feliz, entendeu? E é mais essa cobrança interna que vai atrapalhar, sabe? Então não acho que a gente tem uma cobrança por ganhar de Red ou ganhar de NTZ, a nossa cobrança é ganhar da Loud, né? Se for pegar a Sim. externa, mas internamente, obviamente, se a gente não tiver um bom desempenho contra qualquer uma das duas equipes, seria algo chato, sabe? Porque seria, pô, será que a gente não conseguiu consertar esse erro em uma semana? Ou às vezes, ok, consertamos, mas a gente sabe que pra final não seria o suficiente, então precisamos ainda correr atrás. Então é mais pra isso que a gente vai estar olhando. E do seu lado pessoal, cara, abre um pouco o coração com a gente, porque é difícil, pô, estando numa situação onde você perde essas repetidas vezes, você dá aquela engasgada, aquela, cara, eu quero ganhar deles, eu preciso achar um jeito de ganhar esse campeonato, de, pô, encontrar isso. É frustrante pra você como pessoa, cara, como John, como, né? Eu tô maluco ou tem alguma barriga, algum gato ali, algum cachorro, tipo,
tá ligado? Cara, como que é? Você fica pensando ali, nossa, será que eu sou realmente capaz? Por acaso passa isso na sua Óbvio cabeça? que passa, acho que todo maluco? mundo que tá no ambiente competitivo passa por isso, né? Depois da série, obviamente, eu fiquei muito frustrado. Uma hora o Diego perguntou assim pra equipe, o que vocês estão sentindo, né? E raiva, tristeza e tal. Eu falei, cara, frustração é a palavra que eu tô sentindo, sabe? De novo, não consegui, achar que ia conseguir, de bater A na expectativa, trave. né? E, pô, tentar fazer coisa diferente em treino, mudar aqui e ali, e mesmo assim não conseguir, é frustrante, porque eu sei que vem, né, bem de brinde toda a frustração, não só minha, mas, pô, dos jogadores, da organização, dos fãs, que é o que pesa. Pô, ter que sair do estúdio, ver o bando de fã, tipo, triste, sabe, de braço cruzado, te olhando torto, assim, não é algo agradável. Não tem como falar que é algo agradável. Depois a gente foi pro office, tinha fãs lá esperando também, e, tipo, ver que alguns estão, assim, burrados, Esse próximo bolados, sabe? Vem um insight, outro, assim, que tenta consolar e falar, acreditamos ainda, mas é algo chato, não tem como negar, entendeu? Porque, pô, a gente se dedica dia e noite pra isso, a gente vive pra isso, sabe? Largou família pra isso, namorada, Sim. tudo. Então é algo muito chato, realmente. Mas, assim, fazer o quê, né? É isso, é o esporte, né? Antes de estar no LoL, eu era torcedor também, eu entendo o lado do torcedor. Se eu Sim. fosse torcedor, eu estaria fazendo a mesma coisa. Então não tem como olhar para esse lado. Só fica realmente aquilo, né? De querer vencer por mim, pelos meninos, Sim. sabe? Pelo Diego que eu gosto tanto, pela PEN que me acolhe há 4 anos já. E não conseguir algo que, putz, será que sou eu o problema? Será que sou eu realmente? Começa já a vir essas coisas assim na Sim. cabeça. Aí Mas você tem que dar uma afastada e Exato, vambora, porque entendeu? vocês sabem que são capazes, né? É, Porque vocês exatamente. treinam, trabalham pra isso. Então acho que bate aquela síndrome do impostor ali. sempre bate, tem que porque dar uma o olhada. resultado, infelizmente, né, é duro, né? sim, Pra sim, um sim. lado sim, para outro não. Mas vocês sabem que são capazes. Acho que isso gera ainda mais essa frustração, né? Porque vocês sabem que poderia ter dado certo. Como que você transforma essa frustração em motivação? Qual que é Então, o processo ali? Primeiro você tem que aceitar o luto. Ok. Eu já falei, inclusive falei pro Kaká esses dias, pô, cara, tem que aceitar o luto, falei pro Delta, na verdade. Aceitar o luto, então ali domingo, pô, é pra ficar bravo Vive a mesmo, derrota. fica em casa, não faz nada, chora se quiser chorar. Pô, se quiser socar a parede, soca. Desde que não machuque ninguém, faz o que for. Segunda Nem a também- mão, né? Não, socar a parede não. Eu posso machucar a mão, É né? patético isso. Não façam isso. Segunda é também, feio pô, demais. já tá bolado, normal. O Prodato vai falar comigo, pô, não quis fazer nada, não quis ir pra academia. Eu falei, pô, normal, cara, tu perdeu. Sim, é um luto, né? Normal, sabe? Mas aí cheguei terça e falei, pô, vambora, entendeu? Conversar, o que a gente vai fazer diferente. Pô, também não tem como hoje ficar vivendo da tristeza para sempre, né? Sim. Pô, também tem uma semana aí de treino, de coisas boas também para aprender, na vida pessoal também, né? Sim, também a não vida tem como a continua. gente, exatamente, a vida Pode ser só o continua. jogo ali. E pô, a motivação vem disso, a gente sabe que, obviamente, se a gente ganha agora, chega na final, perde para eles, a gente sabe que vai ser um desastre. A gente tem Aham. consciência disso. Mas a gente sabe que se a gente ganha, ninguém vai ficar pensando em Bira ou em primeiro Não, split. é o Ali vai recente, ser, é vai ser o agora. nosso momento, filho. Ali eles Isso. que vão ter que aguentar grito, provocação, mãozinha e tudo, entendeu? Então a gente se prende Loud. muito nisso, de fechar realmente esse ano, pô, ganhando, ainda mais contra a Loud seria uma história bonita. Aconteceu no NA. o Isso, time eu tava que- pensando isso agora, da NRD contra a Cloud9. Sim, Tava pensando exatamente. isso agora. Então, pô, a gente tem toda essa motivação, a gente tem nossa... Pô, a gente sabe... Vocês têm como se Ele falou que se a PEN vencer, a PEN vai estar vivendo o momento e a Loud não. Não, acho que eu entendi errado essa parte. Deu alguma coisa aqui, algum pane. Acho que eu entendi errado. espelhar A também? gente sabe também o que acontece Acho em que eu entendi treino, a errado. gente sabe da capacidade que a gente tem. O inclusive, K9 contra eles, realmente entendeu? não bateu bem. Então, Por que eu fui usar, a motivação né, vem mano? daí, sabe? My bad. Porque senão a gente já teria ido pra casa. Ah, venceu um camp. E no final das sim, contas, o venceu que um camp, importa sim, é aí ser é campeão. verdade. Essa final upper, independente do Se a PEN resultado... vence vai- uma o que final importa vai ser quem agora, vai ser eles campeão. indo Porque contra a ninguém tira Loud, isso de você. Você poder aí falar que é realmente, campeão. o Se você momento foi, é você deles. pode falar isso pra sempre. Não importa o jeito. Não vamos vai falar que ser, foi tipo, formato, se falar você que não era tá online, se era 9 contra a 3, fazendeiro. tá Vamos ligado? falar Aí, qualquer dane-se coisa. Mas pô, se você foi campeão, ninguém quer saber o tá, muito não, fazendeiro. é ótimo. Sendo isso adulto. Campeão é campeão, Ok, John. ok. Campeão, Exato. isso, você fica isso pra sempre, não tem como falar. Então Entendi é mal, pra isso que a gente tá entendi focando, mal. sabe? A gente tá pensando muito nesse jogo de domingo, obviamente. A gente não tá pensando lá pra frente. Esse foi o Passo nosso. de cada vez. Isso foi nosso consenso, assim, pô, vamos pensar em domingo, não é Loud, então Sim. não vamos falar de Loud, vamos falar sobre Red NTZ, focar na gente, Red NTZ. Se a gente ganhar, aí volta a pensar na Loud, entendeu? A expectativa é essa. E a expectativa Bravo. tá muito grande, tá, minha? Nossa, Porque que amanhã, semana. 12h30, começa aí o Lobby CBLOL. John, tá ansioso pra amanhã, pra domingo? Como é que tá a sua última pegada aí do sentimento pra você pra esse final de semana? Sim, tô bem ansioso pra amanhã, né? Até porque é o que impacta diretamente a gente, né? Não é algo só que é legal de assistir, né? Sim. A gente vai ter que estar lá
estudando. Trabalhando, né? Obviamente, né? Com a visão mais analítica. Então, já pensando em tudo lá do que vai escolher, draft, prioridade, papapá. Então, a gente fica, assim, ansioso, né? De saber contra quem a gente vai jogar, porque, pô, normalmente a gente sempre sabe com uma semana de antecedência. A gente não sabe ainda, entendeu? Pois é. Então, fica nessa ansiedade. E aí, sim, aí, obviamente, a gente também já tá no clima de domingo, né? A gente já treinou o que tinha que treinar ao longo dessa semana. Então, agora é só pensar amanhã, saber com quem a gente vai enfrentar domingo. E confirmando, você acha que vocês vão enfrentar a equipe da... Red. Ok. Não me surpreenderia se fosse a NTZ, mas acho que a Red tá num momento melhor. Acho que eles jogaram muito bem contra o Loud. Então, acho que, apesar de ser 3-1, é difícil falar isso, eu acho que realmente foram detalhes. Se eles tivessem um pouquinho mais de malícia em algumas coisas, eles poderiam facilmente vencer a série, ou ser um 3-2 pra Loud, algo assim. Então, eu acho que a Red vem num momento melhor. É isso, né? Então, já sabemos que a equipe da Loud já está confirmada na grande final no Recife, dia 9 de... Beautiful, guys. Essa é a minha primeira vez acompanhando um Tropas Liberadas. Deixa eu deixar o like aqui já para o CBLOL. Gostei muito. Tanto a Tabs quanto o Lupus conduziram muito bem o programa. Renderam muito o assunto. Assim, era um programa que ia ser muito bacana, né? Porque ia falar sobre a PEN contra a Loud e tudo mais, coisa linda. Focaram muito na PEN, na verdade, ao invés de ser, tipo, toda a pauta PEN versus Loud. Não, focaram muito na PEN, o que é bacana, porque o convidado está ali, né? Então, assim, nota 10, acompanharemos mais dos Tropas Liberadas, tá?